Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Bacana. Todo mundo bem aí? Todo mundo feliz com a chuva que veio? Sim. Vai ficar mais feliz que amanhã, tá prometendo mais, tá, gente? Não fica triste não. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou dentro de uma casa espírita? Seja bem-vindo, que Jesus traga o conforto, o esclarecimento que vocês vieram buscar. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema bacana da trajetória do Cristo, a multiplicação. Isso está lá em Mateus capítulo 15, versículo 29 a 39. E quem vai falar desse assunto para nós é nosso irmão Milton. Ok? Então vamos buscar serenar nossos corações, né? Agitados com as atribulações do dia, respirando um pouquinho mais suave, e vamos pedir a Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, uma amparo para que essa tarefa possa transcorrer na mais perfeita harmonia e tranquilidade. Então eu convido a todos vocês a me acompanharem numa prece, buscando em Jesus o amparo, o conforto que a gente precisa. Ó meu Jesus, irmão querido, amor divino, aqui nos encontramos, Jesus, eternos pedintes, com as mãos estendidas a Ti, buscando socorro, o conforto, o esclarecimento, Jesus, nas Tuas palavras, nos Teus sábios exemplos, no Teu Evangelho maior. Que nos ilumine, Jesus, os corações e as mentes, nos trazendo a serenidade pedida, o esclarecimento, a força e a sabedoria de que tanto necessitamos para trilhar essa nossa jornada. Jesus, serena os nossos corações e as nossas mentes tão agitados, tão dispersos, por esse movimento bendito de transformação que a Terra passa, tão necessário para alcançarmos a tão necessária e bendita regeneração. Que acalmemos os nossos corações e mentes e criemos, Jesus, a sintonia com o mais alto. Que possa o expositor da noite ser intuído para que suas palavras possam tocar fundo em nossos corações. Rogamos, Jesus, por aqueles que passam por provas maiores que as nossas, em sofrimento, e principalmente Jesus, nesse momento onde tantos têm feito o retorno ao plano maior, de várias maneiras. Que haja a serenidade bendita, que haja a proteção sempre de Jesus, e seja conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Jesus abençoe a todos nós no nosso estudo desta noite, que possamos verdadeiramente ser intérpretes da misericórdia divina, que é o nosso papel aqui na frente. Quando viemos aqui, temos um compromisso com o alto, de trazer as orientações de Jesus, de trazer os esclarecimentos, para que possamos viver melhor, diminuir o nosso sofrimento, trazer roteiro seguro para a nossa vida. E, nesse sentido, eu peço a Jesus, peço à vida espiritual, a permissão para conduzir a palavra. E peço ainda, para que possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos verdadeiramente compreender. E rogo a Jesus para ir na casa de cada um, tirando do lar, tirando da casa de cada um, todo o espírito de doença,
todo espírito de perturbação, toda desarmonia, trazendo paz entre os familiares, entre o casal, entre os irmãos, trazendo paz e serenidade, para que possam continuar no caminho que Jesus traçou para nós. E que, principalmente os jovens casais, cheios de esperança, que possam ter os recursos, o trabalho, o emprego, saúde, a fé religiosa, para conduzir a sua família até Deus, que é o objetivo de todos nós. Quando nós encarnamos, temos uma programação encarnatória. Todos nós reencarnamos cumprindo um objetivo, cumprindo um planejamento. E isso nunca pode fugir da nossa mente, para não nos perdermos no caminho. Muita gente se perde no caminho, envolvidos em situações, envolvidos em coisas que não fazem parte da programação espiritual, e acaba perdendo a sua reencarnação, não totalmente, mas parcialmente, que poderia ser muito mais bem aproveitada, tendo em vista o espírito, porque o corpo morre, mas o espírito é imortal. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus temos a herança divina da imortalidade, que o nosso Pai deixou para nós. Nós vamos viver para sempre. Tivemos o início, fomos criados, somos criaturas de Deus, mas somos imortais. Daqui a 10.000 anos, nós podemos lembrar dessas palavras que estão sendo ditas aqui hoje. Podemos nos lembrar perfeitamente dessas palavras que estão sendo ditas aqui hoje, após a nossa desencarnação. Muitos dizem, quando abrem os olhos do plano espiritual: olha, é verdade mesmo, eu sempre tive uma réstia de dúvida, agora está confirmado, não tenho dúvida mais. Nós somos imortais, nós não podemos esquecer disso. Não precisamos ter medo de guerras, de rumores de guerras. Não devemos ter medo da desencarnação, da morte, como dizem alguns, das doenças, porque o nosso Pai, que nos ama tanto, mandou o seu Filho Jesus, para nos orientar, para nos confortar e para nos esclarecer. Quando os apóstolos pediram para Jesus ensiná-los a orar, Jesus ensinou a oração mais repetida em todas as épocas da humanidade, que é o Pai Nosso. Jesus começou ensinando a orar desse jeito: Pai Nosso que estás no céu. Então Deus, com Jesus, com as explicações de Jesus, mudou muito, porque segundo as tradições dos antigos judeus, dos hebreus, que eram o único povo que naquela época acreditava no Deus único, no entendimento deles, Deus era cruel, sanguinário, e exigia o sacrifício dos inimigos, sacrifício de vítimas. Com Jesus, nós conhecemos um Deus diferente. Um Pai que nos ama tanto, desde o princípio, que se preocupa com cada um de nós, que designou seu Filho Jesus. Se Jesus é Filho de Deus e nós também somos filhos de Deus, significa que nós somos irmãos. Jesus é nosso irmão. A única diferença é que ele é mais velho. Ele foi criado antes de nós. Evoluiu, cresceu, progrediu antes de nós. O Espírito Emmanuel diz para nós no livro A Caminho da Luz, ele ensina para nós que a evolução de Jesus já se perdeu na poeira dos sóis. É uma maneira poética de dizer que Jesus é um espírito muito antigo, que mundos onde Jesus viveu já não existem mais, já se decomporam, já se cadaverizaram, porque os mundos, como que é físico, e conforme também todos os corpos físicos,
estão sujeitos às transformações da matéria. Então, os mundos também envelhecem e morrem. Então, vamos voltar aqui, vamos pôr o pé no chão e vamos tratar do assunto para o qual fomos incumbidos. E lembrar, numa manhã de sábado, no interior de Minas Gerais, quando um grupo de trabalhadores do bem saíram pelas ruas pedindo esmolas. A exemplo de Francisco de Assis, saíram pelas ruas da pequena cidade do interior de Minas, fazendo a campanha do quilo. E batiam nas portas, pedindo um quilo de um alimento, para que sejam feitas as cestas básicas e distribuídas nas comunidades carentes, nas comunidades pobres. E um certo senhor, que também é médium vidente, bateu na porta. A princípio ele não percebeu a pobreza da casa, tão envolvido no trabalho, tão envolvido ali nas situações. Quando ele bateu na porta, uma senhora idosa abriu, sorriu para ele, e ele anunciou: eu sou do Centro Espírita fulano de tal, estou aqui fazendo a campanha do quilo. Eu vim aqui pedir a senhora um quilo de qualquer alimento para ser entregue na favela, para ser entregue nas comunidades pobres, em favor de quem precisa. Mas quando ele acabou de falar, os olhos curiosos percorreram o interior da casa. Uma casinha muito simples. E quando ele acabou de falar, ele sentiu uma vergonha muito grande. Porque ele percebeu que ele devia estar ali, era entregando uma cesta básica. Mas depois que ele falou, não tem mais jeito de voltar atrás. Ele ficou em silêncio. E para a surpresa dele, aquela pobre senhora idosa disse: meu filho, como você vê, eu tenho muito pouco, mas você não vai embora de mãos vazias. Venha cá. E ela então pegou uma barra de sabão entre os seus guardados, partiu a barra de sabão no meio e disse para ele: esta é a minha dádiva, para a campanha do quilo. E ele, como médium vidente, quando viu que ela partiu a barra de sabão e pronunciou essas palavras, ele viu um jato de luz, de intenso brilho, inundar todo aquele casebre. Ele ficou tão emocionado que começou a chorar. Mas não podia falar, porque o médium não deve assustar as pessoas. Às vezes as pessoas não são espíritas, né? Às vezes as pessoas são evangélicas, são católicas. Se falar, a pessoa vai ficar assustada. Mas ele louvou a Deus por ter encontrado no caminho dele, naquela manhã de sábado, uma serva de Deus, passando por provações terríveis, mas uma serva de Deus, que do pouco que tinha, reservou metade de uma barra de sabão para ajudar quem precisa mais do que ela. Então, nós vamos ver que é tão pouco para quem está dando, mas é muito para quem recebe. E aí nós vamos lembrar do óbolo da viúva. A viúva deu pouquinha coisa que ela tinha, enquanto que as outras pessoas doavam muito. E os discípulos, comentando com Jesus, disse: olha, essa aí vai ter um lugarzinho muito pobre lá no reino dos céus, porque ela só deu 2 moedas, enquanto que os outros, aqueles que têm mais possibilidades financeiras, tinham dado muito. Jesus replicou para eles: engano de vocês, porque esses que estão dando muito, estão dando o que está sobrando, mas esta viúva fez a doação do que lhe é necessário. Portanto, o valor da dádiva dela tem um valor imenso, tem um valor enorme. Então nós não devemos ficar preocupados com a quantidade que doamos. Precisamos doar
é a lei da vida. Humberto de Campos, comentando sobre essa parábola, escreveu um lindo conto. Não me lembro qual livro, vocês podem ler todos que vão encontrar com certeza. Humberto de Campos complementa que enquanto Jesus falava, no fundo do templo tinha uma viúva varrendo e passando pano úmido no chão, preparando o ambiente para as cerimônias que aconteceriam daqui a pouco. E Jesus completou: está vendo aquela senhora lá no fundo? Ela não tem nem 2 moedas para doar, mas ela está doando do seu tempo, está doando do seu trabalho. Então, a doação é lei da vida. É lei da vida. Tem um certo clube que diz nas suas placas: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Então, precisamos guardar conosco essa certeza de que se hoje estamos aqui saudáveis, trabalhando, estudando, temos a proteção de uma casa, temos a oportunidade de ter estudado, de ter feito um curso, temos a segurança de um trabalho profissional, podemos saber que muitos lutaram para nós chegarmos onde chegamos, até aqui. Até aqui o Senhor nos conduziu. Até aqui o Senhor vai continuar nos conduzindo, porque Ele é nosso Pai. E tudo que pedimos ao Pai, Ele nos concederá. Diz Jesus: pedi e obtereis, buscai e achareis. E Jesus complementa: vós que sois maus, quando vosso filho pede um pão, vocês não dão uma pedra. Quando o filho pede um peixe, vocês não dão uma cobra. Quanto mais é o nosso Pai Celestial, que nos ama profundamente. Pedi e obtereis. E Jesus complementa: vinde a mim, vós que já estão cansados de viver a ilusão da matéria. Vinde a mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então, chegou a nossa hora. Nós estamos buscando o centro espírita, nós estamos buscando o Evangelho. Chegou a nossa hora. O momento da ilusão já passou. Estamos acordando para as realidades da vida espiritual. E Jesus acompanha o esforço de cada um de nós. E Jesus multiplicará os resultados quando a nossa obra é voltada para o engrandecimento da fé, da caridade, no cumprimento dos deveres, na criação dos filhos, na proteção do lar, no amor àqueles que nos criaram, que nos educaram. Lembremos também da parábola dos talentos, daqueles que se esforçaram para multiplicar os seus talentos. Muitos de nossos pais, muitos não sabem escrever, muitos não têm o hábito da leitura, muitos têm uma conversa que nem tanto nos agrada, mas eles passaram noites em claro, cuidando de nossa saúde. Quantas noites a nossa mãe ficou sem dormir, cuidando da nossa fé? Quantas humilhações o nosso pai teve que suportar no seu emprego para continuar trazendo para casa o alimento, o dinheiro para pagar o aluguel. Não podemos esquecer dessas coisas, porque cada um desses são servos de Deus. Servos de Deus, que Deus colocou no nosso caminho. Porque antes de sermos filhos de nossos pais, somos filhos de Deus. E Deus colocou nas mãos de nossa mãe, nos colocou nas mãos de nosso Pai,
para que eles nos amassem e nos protegessem. São servos de Deus. Precisamos enxergá-los como servos de Deus, que estão cumprindo fielmente o seu trabalho. Cabe a nós continuarmos. E vamos ver ainda o exemplo de Francisco Cândido Xavier, que lutando contra tantas dificuldades, lutando contra tantas adversidades, problemas de saúde, perseguições, trouxe para nós, pela sua mediunidade, a psicografia. E ele que tinha vários aspectos mediúnicos, mas através da psicografia, trouxe para nós mais de 500 livros, para nos instruir, para nos orientar aqui na vida. E num dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, que tem o nome de Conduta Espírita, é um livro muito interessante, que todos nós devíamos ter, que todos nós que queremos conhecer o Espiritismo, chama-se Conduta Espírita. Lá nesse livro, o André Luiz explica que aquela pessoa que já tem uma semana de conhecimento do Evangelho, já sabe de cor o que deve e o que não deve fazer. Então, o caso da multiplicação dos pães impressionou tanto os discípulos de Jesus, que é o motivo principal do nosso encontro hoje, a multiplicação dos pães. Impressionou tanto os discípulos de Jesus, porque eles viram, eles acompanharam de perto. E todos os evangelistas, os 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João, os 4 relataram. Os 4 relataram a primeira multiplicação dos pães, com algumas palavras diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. E nós vamos ver então que ocorreram 2 fenômenos de materialização. No primeiro deles, relatado pelos 4 discípulos, 4 evangelistas, foram 5 pães que foram multiplicados, 5 pães e 2 peixes, que foram multiplicados e que deu para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Naquela época o povo era muito machista. Não fiquem com raiva. Nós temos, quando ler um texto, você tem que primeiro ver qual época ele foi escrito. Na época, a mulher, crianças, era como se fossem servos do pai, do homem. Então a mulher não era muito contada. Mas se tinha 5.000 homens, podemos deduzir que tinha muitas mulheres e muitas crianças por ali. Então, 5 pães deu para alimentar 5.000 homens. Então, cada pão foi multiplicado 1000 vezes. É isso mesmo? A conta está certa? Cada pão multiplicado 1000 vezes. Já a segunda multiplicação dos pães foi um pouco diferente, porque ela foi relatada só por 2 evangelistas, só por Mateus e Lucas, só por 2 evangelistas. Os outros 2 não relataram. E na segunda multiplicação de pães, tinha apenas 7 pães e alguns peixes, não falavam quantos. E esses 7 pães e esses alguns peixes foram multiplicados e deu para alimentar 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Da primeira multiplicação, sobraram 4 alcofas lotadas. Alcofa é tipo um balaio, aqueles balaios de bambu trançado, que é muito usado na roça, né? Lá não tinha bambu nesse lugar, mas tinha fibras vegetais que também davam para trançar um cesto. Sobraram, na primeira multiplicação, 12 cestos lotados.
Na segunda multiplicação, sobraram 7 cestos lotados. Observe que na primeira multiplicação dos pães e peixes, 12 cestos. Nós temos em Israel 12 tribos. E Jesus teve 12 apóstolos. Não é curioso essas coisas? Né? Então, nós vamos aqui iniciar contando em detalhes. Né? E Jesus estava cansado. Jesus também usava um corpo físico como nós. Sentia cansaço, sentia dores, sede, fome. Então, ele combinou com os apóstolos de se retirarem para um lugar distante para poder descansar um pouco. Então, e Jesus retirou-se num barco, está em Mateus capítulo 14, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo que Jesus estava indo para lá, seguiu a pé desde todas as cidades. E Jesus viu uma grande multidão, e possuído de compaixão para com a multidão, curou os seus enfermos na hora de folga, hein? Nas horas de folga, curou os seus enfermos. E tendo chegado à tarde daquele dia, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: olha, Senhor, o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede logo esse povo, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Já estava escurecendo. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que vão, dai-lhes vós mesmo de comer. Nossa, dá um frio na barriga, não dá? Jesus falou para eles: vocês dão comida para eles. Um mundo de gente. Nossa, vamos nos imaginar lá. Quem sabe algum de nós aqui já até esteve lá nesse lugar, né? Nesse dia. Dá para sentir um frio na barriga. Que responsabilidade, meu Deus. Dá vocês para ele de comer. Porque é a função do discípulo de Jesus, viu, gente? Não se assusta. É a função do discípulo de Jesus alimentar os famintos. Você lembra da campanha do Quilo que eu contei a história? Alimentar os famintos de corpo e alma. O discípulo de Jesus, nós não somos apóstolos. Apóstolos são só 12, mas nós somos discípulos. Nós somos discípulos. O discípulo de Jesus recebe telefonemas. Está muito difícil. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Calma, vamos orar. Eu vou orar com você. Viva o pensamento aí. O WhatsApp é o dia inteiro. Ora para mim, põe meu nome no grupo, por favor. Está muito difícil, minha mãe está doente. Não sei o que fazer, vamos orar. Então, o discípulo de Jesus até hoje precisa alimentar as pessoas. Alimentar os famintos de pão, de comida, e do alimento espiritual, que é o Evangelho, que é a orientação espiritual, que é o esclarecimento. Muita gente acha que a doutrina espírita veio acabar com o Evangelho. Tem uns que dizem: não, os espíritas têm até uma Bíblia, tem outra Bíblia. É tanta ignorância, mas a gente tem que desculpar, porque eles não conhecem. O que o Espiritismo faz é explicar o que Jesus ensinou. Só isso. E o Espiritismo, através de André Luiz, vem mostrando o que Jesus não pôde mostrar na época, porque as pessoas não iriam entender. André Luiz vem mostrando o mundo espiritual. Vocês prestaram atenção? Por isso que é muito importante ler as obras, o Evangelho, as obras de Allan Kardec, que são a doutrina espírita, e ler também os livros de André Luiz, para nós conhecermos a vida espiritual. Vamos continuar aqui, nesse momento de suspense, que os discípulos, os apóstolos, estavam olhando para o outro. Meu Deus, e agora? Jesus nos colocou numa situação complicada. Como que nós vamos fazer?
Então, eles lhe disseram: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. O padre, na hora da missa, faz esse trabalho, faz repartir o pão, distribuir, não é? Olha só, nós fazemos isso também. Nós também fazemos, porque nós temos o dever de alimentar o faminto, do alimento material, do pão material e do pão espiritual. Todos nós, discípulos de Jesus, temos essa capacidade, porque nós somos guiados, nós somos orientados pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor Jesus. Ele está presente. Ele disse: eu não vos abandonarei, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Olha só, estarei convosco até o fim do tempo. E Emmanuel vem nos confortando ainda mais, porque Emmanuel diz para nós que a terra não vai acabar, e enquanto tiver que seja um verme dependendo da terra, ela vai ser mantida. Tem muitas profecias, muita gente que fica assustando o povo, né? Quando eu era criança, eles diziam: o mundo já acabou 2 vezes, já acabou uma vez. A primeira vez o mundo acabou com água. Engraçado, se acabou com água, como é que nós estamos aqui, né? E a segunda vez vai acabar com fogo. Eu ficava apavorado, eu dizia para minha mãe: nossa mãe, como é que vai ser? Aí eu falava com ela: eu vou arrumar um tambor, vou entrar dentro do tambor e vou fechar ele. A minha mãe falava: não preocupa com isso não. Eu vivia desesperado com essas coisas. Minha mãe dizia: não preocupa com isso não, né? São palavras sábias. Eu tirei isso do meu pensamento, porque são coisas absurdas. Como é que Deus vai destruir uma coisa que levou tantos milênios? A terra, para estar do jeito que é hoje, levou 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. Como é que Deus vai destruir de uma hora para outra? Temos que usar a razão. A doutrina espírita é a doutrina da lógica, do bom senso e da razão. É o triângulo do raciocínio. Se fugiu da lógica, do bom senso e da razão, descarta, refuta. Então comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. O segundo fenômeno, eu já comentei, é narrado por 2 evangelistas apenas, mas se está relatado porque é verdade. Ou será que na Bíblia tem coisas mentirosas? Não. Nós temos que buscar a verdade, buscar o conhecimento. Se foi relatado a multiplicação dos pães, se foi relatado que Jesus caminhou sobre as águas, se foi relatado que Jesus transformou água em vinho, se foi relatado que Jesus curou o cego de nascença, curou 10 leprosos, é porque é verdade. É um fenômeno tão poderoso que já tem 2.000 anos e nós não esquecemos. Precisamos pensar nessas coisas para nós entendermos que a Bíblia, o Evangelho, é de extrema necessidade para nós. Extrema necessidade. O Emmanuel fala que depois do Evangelho não teve nenhuma outra revelação que superasse o Evangelho. A doutrina espírita vem complementando, vem explicando. E na segunda multiplicação, então, aconteceu assim:
Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias no deserto, e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nós viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães e uns poucos peixes. Era o bastante. 7 pães e poucos peixes. Do pouco, Jesus faz muito para atender a todos. Porque com Jesus, nós temos as bênçãos multiplicadas. Nós temos as bênçãos multiplicadas. Então, mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Então, a segunda multiplicação tem detalhes diferentes da primeira multiplicação, o que torna autêntico, não é uma repetição. Então, há o influxo do sentimento de compaixão, porque em todas as 12 multiplicações, Jesus falou a palavra-chave: tenham compaixão da multidão. Então, Jesus começou a agir esquecendo o repouso que estava buscando. Ele tinha ido para aquele lugar para repousar, dando início às providências que julgou corresponder às necessidades das pessoas que ali estavam. Então ele começou a cuidar das pessoas, a curar, a alimentar e principalmente esclarecer. Pedro Camargo, que tem o pseudônimo de Vinícius, ele diz que a educação é que liberta o espírito. A educação liberta o espírito. Não podemos dispensar a nossa educação. Nós estamos nos preparando para viver nas colônias espirituais, nos planos espirituais. E lá nas colônias espirituais, os nossos pensamentos e sentimentos são percebidos uns dos outros, sabiam disso? Pensamentos e sentimentos são percebidos. Tem pessoas que têm pensamentos tão sombrios que envergonhados ficam e fogem das colônias superiores e se escondem nos abismos, se escondem nas cavernas, nas furnas, envergonhados do defeito que não conseguiram superar na terra, envergonhados. Então Jesus começou abrindo brechas de luz naquelas mentes entebrecidas, naquelas mentes ainda aferroadas às coisas primitivas, às coisas materiais, porque Jesus bem sabia que todos os sofrimentos, todas as dificuldades e todas as lutas que flagelam os homens na terra procedem da falta de conhecimento da vida espiritual. Está vendo a importância de conhecer a vida espiritual? Está vendo a importância de conhecer a doutrina espírita? Vejam bem, nós precisamos trazer as nossas crianças para a evangelização infantil. Nós precisamos trazer nossos jovens para a mocidade, para o centro espírita.
A maior riqueza que os pais podem dar para os filhos, é a fé religiosa. Porque se a nossa vida está difícil, foi difícil, é difícil, com o conhecimento da fé, com a religião, imagine a pessoa enfrentando os problemas da vida sem uma religião, sem uma fé. A maior riqueza, além do conhecimento intelectual, além de uma profissão, é uma fé religiosa, seja ela qual for. É preciso deixar para os filhos uma fé religiosa. Nós necessitamos, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que o povo estava sofrendo por pura ignorância. Ainda hoje eu tive notícia de um casal que está em pé de guerra, se separando, por causa de uma peça íntima da esposa, presta atenção, da esposa que foi encontrada dentro do carro do marido. É uma coisa até absurda, mas tudo é motivo para as trevas invadir as famílias, para os espíritos inferiores trazer a separação, trazer a desordem, fazer com que as pessoas fracassem, voltem para os vícios, para o álcool, para as drogas, para o sexo desequilibrado, e acordam após a desencarnação nos abismos, pela sintonia que estabeleceram com as trevas. Então, Jesus não está longe de nós. Jesus está acessível, está próximo de nós. E Ele nos atende sempre, através das nossas orações. Ele disse: pedi e obtereis. Gente, isso é magnífico. Pedir, tenhamos o hábito de pedir. Durante a noite, eu sempre oro, antes de dormir. E eu sou um verdadeiro pedinchão. Quando eu era criança, a gente falava pidão, né? Um verdadeiro pidão. Peço. E outro dia, na mesa mediúnica, a equipe espiritual disse toda feliz: Milton, a sua prece foi ouvida, vai ser atendida. Aí eu pensei comigo: qual dos pedidos vai ser atendido? Qual? Eu não ousei perguntar, não ousei. Mas me deu uma alegria tão grande, uma felicidade tão grande. A sua prece foi ouvida e vai ser atendida. Gente, vamos pedir. Pedir e obtereis. Vamos pedir. Orar. Quando for orar, Jesus ensina: busca ficar alerta, busca ficar concentrado, não durma. Fique de pé se preciso for, ou ajoelhado se preciso for, mas não durma. Não durma sem orar. Jesus me protege. Estou saindo do plano físico. Daqui a alguns minutos eu vou entrar no plano espiritual. Jesus, não me deixe vaguear nos abismos. Não me deixe buscar os vícios. E nem os desejos ocultos que eu ainda tenho, que eu ainda alimento. Jesus, me afaste do mal. Se possível, Jesus, me leve para uma tarefa. Se possível, Jesus, me leve para um estudo. Eu quero ser útil, eu quero aprender. Está chegando o dia da minha desencarnação, Jesus. Está chegando. Não sei quando vai ser, mas vai chegar. Preciso me preparar para entrar na vida verdadeira, que é a vida espiritual. É razoável pensar nessas coisas. E Jesus conhece a cada um de nós. Jesus sabe o nome, presta atenção, Jesus sabe o nome de cada um de nós. Viu? Ele não está deitado numa rede dormindo, não. Vocês viram aqui na multiplicação dos pães que ele tinha ido para descansar num lugar longe, deserto. O povo foi atrás e ele não descansou nada. 3 dias curando. Imagina 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Devia ter no mínimo umas 10.000 pessoas curando, explicando, ensinando, dando de comer, dando de beber para eles. Olha, gente,
não é mentira, não é conto, não é história, é a verdade. Precisamos entender essas coisas. E Jesus conhece até o nosso nome. E tem uma coisa que Ele conhece muito mais. Ele conhece os nossos defeitos. E conhece também nossos vícios, os nossos segredinhos, que nem nosso pai e nossa mãe não conhecem, Jesus conhece. Quer prova disso? Lembra do episódio da mulher adúltera? A mulher adulta estava para ser apedrejada. E Jesus chegou ali na hora. E as pessoas que iam apedrejar a mulher, que havia sido apanhada em adultério, naquela época era motivo de morte por apedrejamento. Presta atenção, eles iam apedrejar não é para machucar ela, não. Era a morte por lapidação, por apedrejamento. Então eles quiseram colocar Jesus à prova. Eles viviam procurando motivo para ridicularizar Jesus. E eles falaram então: Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei, segundo Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. O Senhor o que diz? Jesus agachou no chão e começou a rabiscar na areia um tanto de riscos. Eles insistiram: Jesus, o que dizes? Jesus então se levantou e falou: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra. Porque Jesus sabia muito bem a condição moral e íntima de cada um deles. E conta o Evangelho que primeiro foram saindo os mais velhos. Os mais velhos erraram mais, pecaram mais. E depois foram saindo os mais novos. Mas todos saíram. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Nenhum te condenou? Ela disse: não, Senhor, nenhum me condenou. E Jesus diz as palavras que todo mundo esquece, mas que ninguém devia esquecer: eu também não te condeno, mas não peques mais. Não peques mais para a tua própria felicidade. É razoável pensar nessas coisas, muito razoável. Então, a multiplicação dos pães é uma promessa que Jesus fez para nós, que está em João capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Então, Jesus está conosco. Todo dia, Jesus está conosco. Não podemos esquecer disso. E quando numa aflição elevamos a Jesus uma prece de súplica, Jesus também vai nos perguntar, como Ele perguntou para os apóstolos: quantos pães você tem? Você está pedindo alguma coisa. Você está pedindo uma bênção. Será que você tem alguma coisa aí que mereça essa bênção? E nos momentos de aflição, a prece daqueles que oram por nós nos socorrerá, irá nos ajudar. Então, Tiago diz, o apóstolo Tiago diz na carta dele: confessai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. Isso é muito sério. Ninguém vai ao alto sozinho. Nós precisamos do outro. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos do outro. E Jesus afirmou ainda em Mateus capítulo 18: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estou. Não é eu estarei, não. Mas Deus diz: eu estou no meio deles.
Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Então Jesus está aqui. Você sabia que os espíritos superiores desenvolvem uma capacidade chamada ubiquidade? Tem o nome de ubiquidade. É a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É aquilo que as tradições chamam de onipresente. Onipresente. Onisciente. Então Jesus está aqui, Ele está escutando essas palavras. Precisamos pensar nessas coisas, porque elas são muito sérias. Procurando entender o mecanismo da multiplicação dos pães, que, segundo alguns, tem tudo a ver com a manipulação dos fluidos. E um astrônomo francês espírita, amigo de Allan Kardec, ele nos ensina uma coisa muito interessante, que tudo aquilo que nós estamos vendo, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui é feito por coisas que nós não vemos. Nós somos capazes de ver os átomos, elétrons, prótons, nêutrons. Nós somos capazes de perceber os fluidos, as energias espirituais, o ectoplasma. Você sabia que com o ectoplasma os espíritos são capazes de construir até uma casa? Sabia? Para isso precisa de treinamento. E o que Jesus fez assim de tão importante para ter essa habilidade? Jesus é considerado o engenheiro-chefe, construtor da terra. Sabia disso? Está lá no livro A Caminho da Luz. Jesus é o responsável, vai chamar engenheiros siderais, pela construção da terra. Então, quem construiu a terra tem capacidade de manipular os fluidos para construir um planeta, multiplicar pães e peixes, coisa do dia a dia. Transformar água em vinho é coisa do dia a dia. Olha os espíritos superiores tendo domínio absoluto sobre os elementos materiais. Isso é muito importante. Tendo domínio absoluto sobre os elementos materiais. Nós podemos fazer isso? Podemos. Jesus ensinou: vós sois deuses, sereis capazes de fazer o que faço, e muito mais. Então, dá um alívio quando a gente escuta essa palavra de Jesus. Vós sois deuses, sereis capazes de fazer tudo o que eu faço, e muito mais. Olha só. Portanto, Jesus sempre está presente e nos observa. Lembra daquela canção? Senhor, eu sei que tu me sondas. É verdade. Senhor, eu sei que tu me sondas. Ele está nos acompanhando. Conhece o nosso nome, não só dessa reencarnação, mas de todas. Ele nos conhece desde o princípio. Que coisa maravilhosa, né? Nós precisamos entender isso, gente. Então precisamos saber se nós também estamos de acordo e se nós também estamos presentes junto de Jesus. Que Jesus está conosco, não resta dúvida. Mas será que nós estamos com Ele? Será que nós escolhemos Jesus ou será que nós escolhemos Barrabás, os vícios, a folgança, a preguiça?
Já ouviram falar dos 7 pecados capitais? É uma ideia antiga dos padres da Idade Média, mas tem muito de verdade naquilo ali. Entre um dos 7 pecados capitais está a preguiça. Olha só. Na Divina Comédia, Dante Alighieri tem ali alguns capítulos que falam sobre os abismos onde estão os preguiçosos. A Divina Comédia, escrita em 1412, se não me falha a memória, trazia detalhes minuciosos sobre a vida espiritual, sobre o mundo espiritual, coisas que André Luiz trouxe pelo menos uns 500 anos depois, de forma mais clara, mais bem detalhada, porque a linguagem da época de Dante Alighieri era muito difícil para o nosso entendimento, e ele foi escrito em versos, que é mais difícil ainda. Então hoje nós temos um português mais elegante, um português mais prazeroso de ler, que estão nos livros de André Luiz. Quem tem preguiça de ler ainda pode assistir um filme. Está tão fácil hoje em dia, está tão fácil de conhecer a vida espiritual. Então, precisamos saber, precisamos lembrar que antes da multiplicação dos pães, Jesus teve compaixão, porque a compaixão é uma força propulsora. Foi a compaixão daquela velhinha que fez com que ela partisse a barra de sabão para doar para quem precisa. Foi a compaixão de Jesus que multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão faminta do espírito e do corpo. Foi a compaixão de São Francisco de Assis que trouxe para nós as mais belas páginas de santidade que nós temos notícia. Então, tendo compaixão da multidão, Mateus capítulo 15, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. Será que nós somos capazes de desprender um pouquinho daquilo que temos, daquilo que sobra, para doar para quem precisa? Será que nós conseguimos fazer esse desprendimento? O Emmanuel fala que muitos de nós temos escorpião no bolso, não enfia a mão no bolso por nada, o que é uma pena, porque no mundo espiritual nós vamos receber de volta, não só no mundo espiritual, mas também nas próximas encarnações, tudo aquilo que nós damos. E aconteceu que aqui em Belo Horizonte, o dono de uma construtora estava muito doente. Fez vários tratamentos, mas não adiantou. Ele desencarnou. Como todo mundo, ele também desencarnou. Como nós vamos desencarnar. E chegando no mundo espiritual, após a convalescência, que ninguém chega no mundo espiritual vendendo saúde. Vai para os hospitais, tratamento, depois ele foi levado para conhecer a cidade. E chegando numa praça muito bonita, ele viu uma casa linda e perguntou: de quem é essa casa? Aí o enfermeiro que estava passeando com ele disse: essa aqui é da Dona Francisca, aquela que foi sua cozinheira lá na terra. Ele ficou encantado. Ele não falou, mas pensou: nossa, Dona Francisca, se a Dona Francisca está com essa casa tão bonita, imagina a minha, que sou o patrão dela, né? Andando mais um pouco, chegou numa vila mais pobrezinha, e tinha lá uma casa muito bonita, e ele perguntou: e essa aqui? Ele disse: esse aqui é do São Francisco, o seu motorista. Nossa, que coisa linda, aqui é muito bom. Não falou nada, mas pensou: essa dona está desse jeito, o São Francisco está nessa casa bonita, a minha então vai ser um espetáculo. E foi andando, acabou o calçamento, veio a estrada de terra, e ele pensando: meu Deus,
a minha casa, onde que é? Ele ficou pesaroso, mas ele se confortou e disse, bom, deve ser um castelo no alto de uma serra, por isso que tem que pegar a estrada de terra, né? Deve ser um castelo. E foi andando, chegou num lugar, tinha um barranco, onde a estrada faz uma curva, do lado de baixo tinha uma casinha de zinco. E o enfermeiro disse, essa aqui é a sua casa. Aí, não é possível? A minha cozinheira tem uma casa magnífica na praça principal da cidade. O meu motorista tem uma casa linda, num bairro muito bonito. E eu, que sou o chefe deles, vou morar num barraco de zinco? O enfermeiro disse, olha, meu irmão, aqui a gente só constrói. Quem manda o material é vocês. O que o senhor mandou para cá só deu para fazer isso. Ou seja, ele era rico e poderoso e não doou nada para ninguém, ou muito pouco. A cozinheira, o motorista, pobrezinhos, doaram muito, às vezes até do necessário. E chegando no plano espiritual, tiveram a sua recompensa. Agradeço demais a paciência de vocês. Rogo a Jesus entrar na casa de cada um, tirar de lá todo o espírito de doença, todo o espírito de perturbação, trazer paz e harmonia entre o casal, entre os irmãos, entre os filhos, principalmente os jovens casais, trazendo recursos do trabalho, da saúde, elevando sua família até Deus. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem, nós agradecemos mais uma vez nosso irmão Milton pelos esclarecimentos tão oportunos, né? Vou trazer alguns recados para vocês aqui, pessoal, antes da nossa prece final, ok? A casa tem oferecido às sextas-feiras um curso de preparação para os tarefeiros. Aqueles que sentem necessidade de ingressar em uma tarefa nessa seara tão importante aqui na casa, podem participar desse curso. Esse curso também engloba ao funcionamento da casa espírita, aqueles que ainda não conhecem como que funciona a rotina. Então esse curso está sendo oferecido todas as sextas-feiras, das 19h45 até as 21h15. Basta direcionar aqui na recepção, nessa sexta-feira, e vocês já poderão participar lá, tá bom? Segundo recado, pessoal, fala sobre a campanha de cestas de Natal. A casa oferece aqui assistência a diversas famílias e, como sempre, nesse fim de ano, é muito importante a gente fazer a cesta de Natal, que é tão fundamental, traz uma esperança e fraternidade. E a casa pede para aqueles que têm condição de nos ajudar, trazendo o frango congelado, caixa de bombom, suco concentrado e panetone. São esses itens que estão ainda em falta para a gente conseguir compor estas cestas. Aqueles que tiveram a oportunidade podem fazer essa doação, mesmo aqui nos dias de reunião, às segundas-feiras, das 19h30 até às 21h, nas quartas-feiras também, e nos domingos, de 8h30 da manhã até às 10 da manhã. Bom, a gente está encaminhando agora para o final da nossa reunião. Após a prece, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe magnético podem formar uma fila aqui do lado direito e o pessoal já está preparado lá para fazer, tá bom? Então vamos acelerar os nossos corações, as nossas mentes, em agradecimento por mais um dia de vida no plano físico. Agradecemos ao nosso Pai pela bendita oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, ao Cristo Jesus, nosso mestre e amigo, Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar, a nos amparar. E rogamos ao nosso Pai que multiplique o nosso bom ânimo, a nossa paz, a nossa fé e perseverança, e que a luz que brilha em nossos corações resplandeça em todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial os que estão nas casas de recuperação, em situação de rua, nas penitenciárias, nos hospitais, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne e aqueles que também adentram agora mais uma programação no plano físico. Senhor, rogamos que a Tua luz, a Tua paz, o Teu amor permaneça conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que Jesus abençoe todos no retorno dos lares. Até a próxima.